Seja bem-vindo ao podcast Esperança, com leituras devocionais no livro do Apocalipse. Chegamos ao capítulo 5 desse livro, e o texto de hoje é sobre um livro selado, uma narrativa que fala de esperança, da alegria de sabermos que a história da salvação é uma história já escrita por Deus, então não há espaço para o desespero. Deus já sabe o fim da história e Ele está no controle. Um livro selado com 7 selos é apresentado nas mãos de Deus e seu conteúdo era sigiloso, só podendo ser conhecido se os selos fossem desatados. E que livro é esse que João vê no capítulo 5 do Apocalipse? É o livro que revela o plano de Deus e o seu propósito para o mundo ao longo das eras, do começo ao fim. Por pensar que ninguém seria capaz de ler esse livro e de conhecer o seu conteúdo, o apóstolo João chora. O choro do apóstolo é o choro de desespero, simplesmente porque não é apresentado para ele entre os homens e anjos quem fosse capaz de abrir o livro e de revelar o seu conteúdo, de desatar os seus selos. João percebe que o livro é importante, que esse livro que está selado também está ligado ao futuro da humanidade. Por isso, ele chora. Mas o texto bíblico diz que o desespero de João deu lugar à esperança, quando um dos anciãos falou para o apóstolo que estava ali que alguém conquistou o direito de abrir o livro e desatar os seus selos. Este alguém era o Cordeiro de Deus. Ele foi e continua sendo motivo de toda a fé, esperança e amor dos homens. O leão da tribo de Davi venceu e ele pode abrir o livro. Que ser magnífico, que poder, que autoridade tem o Cordeiro de Deus, nosso Senhor, de acordo com esse capítulo. Nunca houve e nunca haverá poder, força ou autoridade superior à do nosso Senhor. Só Ele e mais ninguém exerce poder e autoridade sobre os rumos da história. Ele tem um livro, o livro está em suas mãos. Ele conduz os rumos do futuro e por isso é digno de adoração. A adoração tem início nos céus. Os seres celestiais começam adorando o Cordeiro, a esse ser magnífico. São os céus e os céus dos céus que rompem em adoração, louvor e glória ao Cordeiro que foi morto, mas vive, e com o sangue da sua morte conquista dignidade para desatar e abrir o rolo. O universo não está desgovernado. A história está sendo tecida segundo a vontade daquele que criou todas as coisas. Portanto, os céus rendem honra, glória e adoração ao Cordeiro. O texto caminha para o seu final e João vê os céus e a terra se juntarem. A alegria agora desce e alcança a humanidade. Foi graças à cruz, graças ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que os habitantes da terra podem cantar em júbilo, podem se alegrar, se regozijar na esperança de que a história já foi contada e a palavra da vitória, a palavra do triunfo de Deus e do seu Cristo é certa. Finalizamos esse podcast de hoje com o desafio: alegrem-se as nações, pois o livro foi aberto, os seus selos desatados pelo Cordeiro. É o livro da meta-história, da história do nosso Deus e do seu Cristo, do plano da eterna redenção do nosso Deus para toda a sua criação. O conteúdo desse livro ficará mais claro e conhecido de todos nós à medida que prosseguirmos nossa leitura no livro do Apocalipse. Essa mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem do desfecho da história, da redenção da humanidade, ficará clara para nós e com certeza trará muito mais esperança para o nosso coração. A Ele honra, glória para todo sempre, pois a vitória é certa em Cristo Jesus. Mesmo vivendo dias difíceis, dias conturbados, dias que os nossos olhos derramam lágrimas, nunca duvide disso. O leão da tribo de Davi venceu e ele está levando a história para o desfecho planejado por Deus. Que ele continue te abençoando.